O Google, a IBM e outras gigantes da tecnologia estão investindo bilhões de dólares em uma corrida que promete redefinir o futuro da computação. Uma corrida silenciosa, técnica, invisível para a maioria das pessoas, mas que pode mudar absolutamente tudo. Estamos falando da computação quântica. Mas existe um detalhe curioso nessa história. Enquanto essas empresas seguiam uma direção clara, apostando em arquiteturas complexas e escalabilidade massiva, um grupo de pesquisadores da Universidade de Princeton decidiu olhar para algo que parecia básico demais para ser revolucionário. E foi exatamente aí que tudo começou a mudar. Porque a pergunta que começa a surgir é desconfortável. Será que essas gigantes erraram? Ou será que simplesmente ignoraram algo fundamental? Para entender isso, você precisa primeiro entender o verdadeiro inimigo da computação quântica. E não é falta de tecnologia nem de investimento. O problema é muito mais profundo. Ele se chama decoerência. A decoerência é o que impede os computadores quânticos de funcionarem como deveriam. Em termos simples, qubits, que são as unidades básicas da computação quântica, são extremamente sensíveis. Eles não armazenam informação como bits tradicionais. Eles existem em superposição, podendo representar múltiplos estados ao mesmo tempo. Mas essa característica incrível tem um preço. Qualquer interferência mínima do ambiente faz com que essa informação se perca. É como tentar segurar areia com as mãos abertas. Não importa o quanto você tente, ela escapa. E na computação quântica, essa areia é a informação mais valiosa que existe. Esse problema não é novo, ele é conhecido há décadas. E é justamente por isso que empresas como Google e IBM investem tanto em sistemas extremamente complexos, tentando compensar essa fragilidade com quantidade. Mais qubits, mais redundância, mais correção de erros. Uma abordagem baseada em força bruta. Mas Princeton fez algo diferente. Em vez de tentar lutar contra o problema com complexidade, eles voltaram um passo atrás e fizeram uma pergunta mais simples e talvez mais inteligente. E se o problema não estiver no sistema, mas no material? Foi então que algo surpreendente aconteceu. Pesquisadores de Princeton conseguiram desenvolver um tipo de processador quântico onde os qubits permanecem estáveis por até 1,68 milissegundo. Pode parecer insignificante, um número pequeno demais para chamar atenção, mas no mundo quântico isso é gigantesco. Para colocar em perspectiva, esse tempo é cerca de 15 vezes maior do que o alcançado por sistemas similares desenvolvidos por gigantes como o Google e a IBM. E mais, é aproximadamente 3 vezes maior do que qualquer outro resultado experimental já registrado anteriormente. Isso não é uma melhoria incremental, é uma ruptura. E quando uma ruptura acontece nesse nível, você precisa olhar com muito mais atenção para entender o que realmente mudou. Porque não foi o design, não foi o algoritmo, não foi o número de qubits, foi o material. Enquanto grande parte da indústria estava focada em arquiteturas cada vez mais complexas, Princeton decidiu simplificar. Eles substituíram materiais tradicionais usados na construção dos qubits por um metal chamado tântalo. O tântalo não é novo. Ele já é conhecido na indústria por sua resistência e estabilidade, mas ninguém havia explorado seu potencial profundo na computação quântica dessa forma. E aqui está o detalhe que muda tudo. O tântalo possui uma capacidade muito maior de reduzir impurezas microscópicas na superfície dos qubits. Essas impurezas são uma das principais causas da decoerência. Elas geram pequenas perturbações elétricas que destroem o estado quântico. Ao reduzir essas imperfeições, os pesquisadores basicamente criaram um ambiente muito mais limpo para o qubit existir. Mas eles não pararam por aí. Outro ajuste aparentemente simples foi feito: a substituição do substrato de safira por um tipo especial de silício de alta resistência. Essa mudança melhorou ainda mais a estabilidade estrutural do sistema. E é aqui que a história começa a ficar interessante. Porque quando você junta essas duas decisões, tântalo e silício de alta qualidade, você não está apenas melhorando um detalhe, você está redefinindo a base física onde toda a computação quântica acontece. E isso muda o jogo completamente. De repente, a estratégia dominante,
baseada em aumentar a complexidade, começa a parecer incompleta. Não necessariamente errada, mas talvez limitada. E é nesse ponto que a discussão ganha uma nova camada. Porque não estamos falando apenas de um avanço técnico, estamos falando de uma mudança de paradigma. Enquanto empresas gigantes estavam tentando resolver o problema adicionando mais camadas de controle, Princeton mostrou que talvez o caminho mais eficiente seja remover o problema na origem. É uma mudança de mentalidade. E essa mudança levanta uma questão importante. Quantos outros avanços estão sendo ignorados porque parecem simples demais? Se você observar a história da ciência, vai perceber um padrão curioso. Grandes descobertas muitas vezes não vêm de sistemas mais complexos, mas de observações mais profundas. E é exatamente isso que aconteceu aqui. Segundo publicações especializadas, como a revista Nature, e relatórios divulgados por centros de pesquisa ligados à própria Universidade de Princeton, esse avanço não apenas estabelece um novo recorde de coerência, mas também abre portas para aplicações práticas que antes estavam fora de alcance. Porque o tempo de coerência é tudo na computação quântica. Sem ele, você não consegue realizar cálculos complexos, você não consegue manter estados quânticos por tempo suficiente, você não consegue escalar o sistema. Mas com ele, tudo muda. Agora imagine o impacto disso. Com qubits mais estáveis, você precisa de menos correção de erro, menos redundância, menos complexidade. Isso significa sistemas menores, mais eficientes e potencialmente mais baratos. E isso nos leva a uma consequência inevitável. A computação quântica pode se tornar viável muito mais cedo do que se imaginava. E quando isso acontecer, o impacto será massivo. Estamos falando de quebrar criptografias consideradas seguras, de simular moléculas complexas para criar novos medicamentos, de resolver problemas matemáticos que hoje levariam milhares de anos. Mas talvez o mais interessante não seja o que essa tecnologia pode fazer, e sim como ela está sendo construída. Porque esse avanço mostra que a verdadeira corrida quântica não é apenas sobre quem tem mais recursos, mas sobre quem faz as perguntas certas. Google e IBM continuam avançando. Seus projetos são fundamentais. Mas o que Princeton demonstrou é que existe um outro caminho. Um caminho que não depende apenas de escala, mas de entendimento profundo. E isso muda a dinâmica da competição. Agora não se trata apenas de investimento, trata-se de insight. No fim das contas, o que Princeton viu foi algo que sempre esteve ali, mas que ninguém estava olhando com atenção suficiente. E isso levanta uma última pergunta. Se um detalhe tão simples foi capaz de gerar um avanço tão grande, o que mais ainda está escondido nos fundamentos que consideramos resolvidos? A computação quântica ainda está nos seus primeiros passos, e talvez o maior erro não seja seguir o caminho errado, mas deixar de questionar o caminho que todo mundo está seguindo. Agora eu quero saber, você acha que as grandes empresas vão mudar de estratégia depois disso?